Já parou para pensar como o estado de São Paulo se tornou e permanece o motor da economia brasileira? Hoje, veremos essa trajetória desde o início do ciclo do café, passando pela industrialização até os dias atuais, e ver como e por que São Paulo se destaca em relação aos outros estados brasileiros. No século XIX e início do século XX, o ciclo do café foi o principal motor da economia brasileira, e o estado de São Paulo despontou como o maior produtor nacional, graças aos férteis climas favoráveis e expansão para o oeste paulista. Esse ouro verde gerou não apenas exportações, mas também acumulação de capital, investimento em infraestrutura, imigração e urbanização. Essa base agrícola exportadora permitiu que São Paulo tivesse os fatores que a indústria usaria depois: mão de obra, mercado interno urbano e transportes e capital. Enquanto isso, em outros estados, como Rio de Janeiro ou Minas Gerais, a economia estava mais diversificada ou focada em mineração ou serviços, porém sem o mesmo grau de acumulação industrial nascente. Com a crise de 1929 e a queda da rentabilidade do café, inicia-se um processo de transição. Em São Paulo, esse capital e infraestrutura acumulados foram aproveitados para a industrialização. A partir dos anos 30, São Paulo já assume o papel de polo industrial têxtil, de alimentos e bens de consumo. Além disso, o estado tinha vantagens como a ferrovia para o Porto de Santos, mercado interno denso, imigração europeia com experiência de trabalho salariado e demais condições favoráveis. Essa convergência permitiu que São Paulo se destacasse e criou o parque industrial mais robusto do Brasil. E o restante do país nessa trajetória? Vamos olhar alguns estados comparativos. O estado do Rio de Janeiro, embora seja a segunda maior economia estadual, sua indústria de transformação é proporcionalmente menor, cerca de 6% da indústria nacional. E Minas Gerais, apesar de ter recursos naturais e mineração, não teve o mesmo grau de industrialização pesada ou mesmo mercado interno urbano denso na época inicial. O estado do Rio Grande do Sul aparece entre os estados mais industrializados mais tardiamente, mas ainda assim é atrás de São Paulo. De acordo com os dados de 2022, as 5 maiores economias do Brasil concentravam cerca de 63,5% do PIB nacional, mas São Paulo sozinho responde por um terço do PIB brasileiro, o que mostra o grau de concentração econômica. Por que São Paulo continua na liderança até hoje? Alguns fatores são: a indústria paulista permanece muito diversificada e com setores de alta tecnologia. No ano de 2021, o PIB industrial de São Paulo foi de 518 bilhões de reais, cerca de 26% da indústria nacional. A economia paulista não se restringiu à agricultura, transformou-se em economia de serviços, finanças, indústrias e exportações complexas. A infraestrutura de transportes, logística, capital humano, concentração de empresas e centros urbanos favorecem a competitividade. Adicionalmente, a base exportadora inicial permitiu a diversificação. O estudo Café, Indústria e Desenvolvimento Regional no estado de São Paulo mostra essa transição perfeitamente. Tudo isso faz de São Paulo a chamada locomotiva da economia brasileira. O fato de São Paulo ter esse peso econômico tem impactos para o Brasil como um todo. Quando São Paulo vai bem, puxa outras economias, de insumos, fornecedores e exportações, mas também traz desafios: concentração regional, necessidade de diversificação econômica em outros estados e risco de dependência de um único polo. Hoje, resta o desafio de manter a competitividade frente à globalização, a automação, a pressão ambiental e a necessidade de reduzir desigualdades regionais. Em resumo, o estado de São Paulo começou como líder no ciclo do café, acumulou capital, infraestrutura e população, transitou para a indústria e manteve sua vantagem competitiva ao diversificar. Em comparação com outros estados, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, São Paulo teve desde cedo vantagens estruturais e as aproveitou.